Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Novo Tempo meu amigo Werner Braga, que é um dos líderes também da região aqui da Associação Central Sul Rio Grandense dos Jovens. Não é isso, Werner? Bom dia. Bom dia, Israel, tudo bem? Estamos aí ajudando os jovens, desbravadores, naquilo que Deus nos chama, né? Você teve um tempo à frente de um grupo distrital, que a gente chama, né? Uma região de diversas igrejas. Não sei se ainda atua nessa área. Atualmente eu estou como coordenador do Ministério Jovem, né? Fui regional por alguns anos, que agora é a Débora do Sarandi. Mas cuido da parte geral, assim, auxiliando o pastor Douglas no Ministério Jovem, né? E como diretor dos desbravadores no Clube Massai, ali na Vila Jardim. E a gente atuou aí muito tempo na igreja de Vila Jardim, né? Exatamente. Então temos muitas histórias aí para compartilhar. Muitos acampamentos. E eu estive acompanhando seus stories aí, suas postagens nesse final de semana, porque tu reuniu um grupo de amigos, né, para ir lá nessa região que sofreu com as fortes enchentes da semana passada e de alguma forma colocar a mão na massa, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Eu sei que você reuniu alguns recursos financeiros junto a amigos também, né? E assim, como que surgiu essa decisão? Como que foi a atuação de vocês, né? Quando vocês decidiram então ir lá na Serra Gaúcha e qual cidade que vocês atuaram? Eu já tinha participado do desastre que aconteceu no Cará, em Santo Antônio da Patrulha, né? Que foi aí mês de maio, né? Junho. Junho. Recém 2 meses, né? E aí lá a gente acabou participando também por aleatório, assim, não foi nada pela igreja, foi mais por amigos, assim, que nós nos reunimos e fomos. E aí quando a gente eu recebi as notícias e vi as notícias do que estava acontecendo no Vale do Taquari, né? A gente tem um grupo de distritais do Ministério Jovem, onde a gente sempre conversa sobre algumas situações locais. E aí começou a se trazer informações do pessoal lá, porque tem o pessoal do Action, da região de lá, que atua muito fortemente e começaram a nos passar informações do que estava acontecendo. Action é de Lajeado? De Lajeado ali, do Neto, da Suelen, aquele pessoal ali. É uma comunidade jovem muito forte lá e eles são muito colaborativos na comunidade. E eles começaram a trazer essas questões, mas era tudo ainda muito recente, ninguém sabia ainda muitas informações, né? Mas elas começaram a mandar fotos e necessidades. Isso na quarta-feira. Aí na quinta-feira ainda era muito recente, ainda a água estava alta, não tinha como entrar lá ainda. Os bombeiros estavam resgatando as pessoas ainda, né? Não tinha como ir para lá. Então assim que a água foi baixando, a gente foi recebendo informações e aí quando a água baixa tu começa a ver o desastre, né? Aí tu começa a ver a proporção do que se foi. E aí eu por vontade própria mesmo assim, botei no Instagram, né, que a gente já está arrecadando valores. A minha esposa também, a Karine, colocou no Instagram dela, colocou no grupo do trabalho ali do Sicredi, joguei no grupo de amigos, pessoal, tô indo para uma região lá, né, para poder ajudar. Quem vem comigo? Aí a Bruna, né, e o Getúlio. Não, a gente vai junto. Também fizeram algumas arrecadações e fomos. Encheram o carro e foram. Enchemos o carro, meu Peugeotzinho, coitado, sofrido, né? Enchemos. O que vocês levaram para lá? Então, isso é muito importante, tá? Nesse momento agora se precisa levar itens básicos de higiene e de limpeza, tá? Vassoura, rodos grandes, baldos grandes, panos grandes, higiene pasta de dente, shampoo, tudo que pro cuidado pessoal, tá? Porque ainda tá na etapa de limpeza ainda, né? E assim, como foi uma região que foi alagada é uma região muito grande, muito barro, lodo até meio da canela, assim, qualquer lugar tu passa por isso, né? Então nós compramos esses materiais aqui nos mercados e levamos, né? E é importante salientar que se você ir de mão vazia, talvez você não tenha o que fazer lá. Né? Porque os mercados já... Não tem, os mercados não existem, não existem lá os mercados, né? O que tem de material está dentro dos ginásios que o governo e as entidades das igrejas estão cuidando, né? Mas, eu quero ajudar, já leva, e nós levamos e deixamos lá, para eles continuarem usando, né? Então a gente foi para uma região, que é a região de Cruzeiro do Sul e Estrela, que é bem na entrada de Lajeado, vindo de Porto Alegre, né? Antes de chegar em Lajeado tem essas cidades, aí vem Lajeado e depois vem Mussum e Roca Salles, que foram as cidades mais atingidas. E aí a mídia e o governo se alocou mais nessa região, Roca Salles e Mussum. Que é onde a situação foi pior, né? Pior, exatamente. Em Estrela, por ter algumas regiões montanhosas, teve uma parte da cidade que ficou intocável. Né? Por exemplo, a igreja de Estrela, da Adventista, está intocável lá e está sendo
tá funcionando como um centro de distribuição ali. Agora, a parte de baixo, assim, não sobrou nada. Não dá para dizer que sobrou nada, assim, não sobrou nada mesmo. E qual foi o sentimento quando vocês entraram aí nessa região? Porque vocês foram lá para encontrar pessoas que estivessem precisando e vocês, então, tiveram esse contato na cidade de Estrela. Isso. Não é? E por que decidiram, é aqui que nós vamos auxiliar? O que sentimento deu em vocês, assim, para escolher esse lugar? Primeiro que a gente orou, né? Senhor, nos encaminhe uma casa que a gente possa ser relevante, embora todas as casas precisem, né? E da experiência que eu tive em Santo Antônio, assim, infelizmente tu tem que escolher em quem ajudar. Não tem como tu querer ajudar todo mundo. Tu vai ter que fechar os olhos, escolher um lugar e ajudar aquele lugar ali, né? Então a gente foi com esse pensamento. Importante isso, né? Não ficar triste pelo que não pôde fazer, isso. Mas se alegrar pelo, talvez, pouco que esteja fazendo. Exatamente. De diferença para alguém. E não depender de um movimento da igreja ou do Estado. Cara, pega as coisas, arrecada e vai. É isso que eles precisam, né? Porque o governo e a igreja não conseguem dar conta, Exaú. É muita coisa, vocês não têm noção. Talvez a gente olhe pela televisão e assim, o Estado está sendo incapaz, ou a igreja... Não, é muito grande. A área que foi devastada é absurdamente grande. Quando eu fui para Santo Antônio, no Cará, eu vi desastre, mas era um desastre que ficou mais concentrado no leito do rio. A região do Vale do Taquari, tu anda quilômetros e a cidade está devastada. Que situação. Tu olha para os postes de 10 metros, tu vê casa de cachorro em cima dos postes, pedaço de árvore. Dentro da casa que nós ajudamos, tinha um troco de uns 100 quilos que não era daquela casa. Estava dentro do pátio da casa dela. Então, assim, é uma proporção que na televisão a gente pode ter uma, mas lá é inimaginável. Então, assim, ora a Deus para te encaminhar, vai nas cidades que não estão ainda sendo contempladas pelo Estado, né, que essas cidades Cruzeiro do Sul, Estrela, são as primeiras cidades antes de Lajeado. O Estado não conseguiu chegar ainda com força lá. Então, lá está se precisando muito ainda. Escolhe uma casa e põe a mão na massa e ajuda o que puder. Então a gente chegou lá... Você coloca à disposição, né? Pede a autorização, claro. Isso, a gente passou na rua e eu vi uma mulher na rua, aí eu pensei, mas essa mulher tá sozinha. Aí nós paramos, tu quer ajuda? Ela, sim, eu quero. E aí tava ela e a mãe dela e ainda tinha mais 2 homens lá. E então nós, com mais 4, eu, a Karine, o Getúlio e a Bruna, nós estávamos em 8. E a gente fez assim, 50%. O dia inteiro, desde as 10 até as 5 da tarde. Como estava a casa quando vocês chegaram e como ficou no final? Assim, quando vocês saíram, esses 50%, o que significa? O que significou para essa pessoa? O que é importante, né? Às vezes as pessoas querem arrumar tudo, mas tem que dar prioridades para os cômodos para as pessoas dormirem lá. Então a prioridade é limpar banheiro, quarto e cozinha, né? Para elas poderem viver naquele ambiente ali nos próximos dias, né? Certo. Então a gente tirou, assim, barro de 20, 30 centímetros. Nossa. Muito barro, é muito lodo e muito barro mesmo. Então exige muita força também. E coloca onde depois? Porque também tem que ir jogando pro lado mais baixo do terreno, porque não tem como tu tirar esse lodo para fora, né? Sim. Então como a região de Estrela ali, ela fica de costas pro rio Taquari, tem algumas sangas, tu tem que ir jogando para fora da casa. É a única opção, não tem como botar num balde, pegar num carrinho de mão, jogar na esquina. Recolhimento público também, acho que está deficitário, não deve estar acontecendo. Não, tá acontecendo. Tem algumas empresas privadas que estão se solidarizando e estão indo para lá, mas assim, eles atenderam 10% foi muito. A cidade de Estrela, por exemplo, a gente não viu nenhum caminhão de ajuda do Estado ou de defesa civil lá ainda, porque a demanda é muito grande. Como o Mussum e o Roca Salles foi muito mais atingida, então eles estão concentrando lá para tentar reorganizar lá. E o Estado está mais preocupado no sentido de posto de saúde, fazer documentos, né? Que é o que o Estado propõe. Então... até eu ia fazer um post no Stories, né? Para as pessoas assim, será que uma semana depois, por exemplo, final de semana que vem, vale a pena eu ir? Com certeza. É um trabalho que vai demandar mais do que simplesmente um dia, um final de semana, uma semana. Deve levar aí um mês, né? Se não mais. Assim, a casa que nós estávamos era uma casa era uma rua de umas 10 casas. E a gente estava ajudando uma. Eles eram meio que tudo parente, assim. Mas tinha uma dessas 10 casas, umas 4 casas estavam fechadas. Então as pessoas nem voltaram ainda para ver a situação. Então é bem possível que essas pessoas durante a semana vão começar a limpar suas casas. Então precisa de muita mão de obra, assim. E fornecimento de água, luz? A água começou a voltar bem pouquinho, luz ainda não, né? Até ontem não tinha luz ainda, o pessoal da iluminação
pública estava lá, mas de água começou a voltar bem um pouquinho, então tu conseguia pegar baldes para fazer a limpeza, né? Mas também ali tem um rio perto, que tu pode pegar água do rio ali e poder usar, enfim, né? Mas é tudo muito básico, assim, não tem como fazer uma faxina totalmente higienizada. Não, nesse primeiro momento é tirar o grosso do barro e do lodo e depois ver o que sobra, né? Eu vi numa postagem também do pessoal da AMM Canoas, que são os motoqueiros adventistas, né? Não sei se não é melhor falar motociclistas ou motoqueiros, enfim. Sim. Mas esse ministério também está diretamente envolvido, né? Pessoas que se unem, pegam aí seus veículos, sobem a serra e vão auxiliar lá em pessoas que estejam precisando. E eu vi que eles estavam arrumando, conseguiram inclusive um caminhão para levar telhas lá para cima e estavam consertando telhas, então, né? De algumas casas também se trata de algo emergencial num primeiro momento. Assim, o que eu vou fazer lá? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Não tem como tu dizer assim, eu preciso, eu não tenho a capacidade. Não, tem de tudo. Então precisa de muita gente para fazer força, porque tu tem que tirar todos os móveis de dentro de casa e jogar para fora. Tu olha na rua assim, tá a casa inteira fora, os móveis todos podres e sujos, né? E a gente foi no sábado, já tinha passado 3 dias da tragédia. O cheiro de roupa molhada e da água de rio já tava, assim, muito forte, sabe? Aquele cheiro fermentado de roupa parada. E roupa molhada é muito pesado. Então a gente tirou muita roupa, armário, sofá, geladeira. São coisas muito pesadas que tu tem que jogar pra fora porque não se usa mais. E por falar nisso, né? A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, tem um caminhão que se deslocou para lá justamente como uma lavanderia ambulante, né, para auxiliar as pessoas nessa limpeza. Inclusive, eu tenho aqui o Pix da ADRA, né, para quem quiser auxiliar, emergências@adra.org.br, emergências@adra.org.br. Você pode fazer também o seu Pix para auxiliar esta outra frente de trabalho. Eu queria ainda levantar 2 situações aqui contigo, Werner, apesar do nosso horário já estar avançado, 10h29, que é o seguinte: como não cair no engano, né? Porque a gente sabe, nesse momento a solidariedade ela está bem aflorada, as pessoas estão auxiliando, mas quem sabe pode ser também que alguém se aproveite desse momento para uma situação ruim. Então, como não cair no engano, né, de alguém que está querendo se aproveitar desse momento para tirar algum benefício? Primeiro, se for fazer doações em dinheiro, porque não consegue se deslocar, fazer doações nos Pix de entidades confiáveis, né? Como o da ADRA, e as igrejas lá da região também têm seu próprio Pix. Então, esse dinheiro vai para a tesouraria e aquele valor ali está sendo realocado para os recursos lá. Então, lá, por exemplo, Estrela, que nós fomos, tudo que está caindo lá no Pix de Estrela está sendo comprado para ajudar a comunidade na volta, os irmãos da igreja, obviamente, e também as outras pessoas. Outro ponto importante é você, se está indo alguém confiável, você fazer a doação para essa pessoa, né? Então, nós recebemos ali quase 3 mil reais, que eram pessoas que nos conheciam, que já sabem o trabalho que nós fazemos, então isso se torna muito mais confiável. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, chegando lá, tu conhecer e participar da família ali. Quando tu tá ajudando, tu acaba conhecendo a história da família, né? E coincidentemente, a família que a gente ajudou, eles são parentes do Joel e do William. O William é regional de aventureiros aqui e o Joel foi regional de... Então o contato lá já facilitou, né? Não, mas a gente não sabia. Foi uma casa aleatória que a gente escolheu. E aí daqui a pouco eu vi o William e o Rui. Olha só. O William e o Rui caminhando e ele conversando com a moça da casa. Eu falei, o que tá fazendo aqui? Não, ela é minha prima. Capaz que é tua prima, sim. E tipo, eu, o William e o Joel, a gente trabalhou várias vezes no ministério, né? Então foi assim, totalmente orientado por Deus. Mas é importante... depois que tu ajuda aquela família, tu continuar tendo contato. Então, por exemplo, no sábado a gente fez ação. Ou seja, levar o auxílio ali material, mas também fazer um elo com o relacionamento. Né? Isso, a gente fez uma oração com eles, né? Naquele momento ali. E a gente voltou ontem, a Bruna e o Anderson, seu marido, e o irmão dela e a esposa, voltaram ontem de caminhonete e levaram uma mesa, levaram um rádio, que ela queria um rádio, né? E a gente tá monitorando ela, conversando com ela pelo WhatsApp, para saber se ela vai conseguir alguns itens no ginásio, que eles estão doando lá, colchão e algumas coisas. O que ela não conseguir, com o dinheiro que nós arrecadamos, nós vamos comprar. Mas nós vamos comprar e nós vamos levar. Então é importante, eu acho que é interessante doar, mas é muito mais importante se relacionar.
sabe? Fazer parte desse processo da vida das pessoas. Então, a questão de confiança é fazer parte da vida das pessoas em saber com quem tu tá mandando o dinheiro, né? Para quem. Muito bom. E um conselho para quem quer atuar diretamente lá é, basicamente, então, ter muita força de vontade, reunir amigos, ir com esse espírito de fazer o que for necessário, se preparar e subir, né? É isso aí. Meter a mão na massa. Tem uma lista nos grupos, tá? Que você pode pedir pro pastor. O pastor tem uma lista com todas as informações de endereço, local, formulário de autorização. Caso você for para essa região de Roca Salles e Mussum, precisa de autorização para entrar. Isso é importante também de deixar bem claro, né? Roca Salles, Mussum, acho que Encantado também precisa de um cadastro, né? Isso. E assim, é super fácil de fazer, não é nada burocrático, mas eles estão, como são cidades pequenas e é muita gente, eles estão filtrando quem está entrando, tá? Já a região de Cruzeiro do Sul e Estrela, para onde eu fui, não tem nada disso. Porque as pessoas, o Estado não chegou lá ainda. Então, é muito importante essa lista, pede pro seu pastor, que o pastor tem, tá? Foi disparado em todos os grupos, material que você tem que levar, os horários, regiões que estão precisando, enfim, é importante estar a par dessas informações também. Muito bom, Werner, te agradeço, desejo que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? A gente sabe que vai muito além dessas instituições assim oficiais, né? Dos nomes que a gente carrega, das bandeiras, que Deus siga abençoando vocês. Inclusive, se vocês forem voltar lá, né? Não sei se tem planos para outros dias, outras semanas, que Deus esteja atuando também à frente de vocês aí nessas atuações. E a gente segue aqui orando, torcendo pela melhora, né? Para que as pessoas que estão por lá possam reencontrar aí as suas vidas, as suas rotinas e que a gente possa também levar um alento aí da palavra de Deus para cada um deles. Um abraço para Elanir Lambi de Alvorada, está pedindo aqui a chave Pix para a gente repetir, né? Da ADRA. Então é emergências@adra.org.br, emergências@adra.org.br. Lembrando que o caminhão da ADRA, que tem uma lavanderia, né? Uma lavanderia itinerante, está também lá para auxiliar essas pessoas. Como estiveram ajudando também, se não me engano, no próprio Cará, né? Sim. Nessa Estiveram em Brumadinho também. E eles estão constantemente indo e vindo, né, de uma região para outra, vão até o Uruguai também, voltam, enfim. É um trabalho bem interessante aí que a ADRA tem realizado. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, Werner. Valeu. 10h34, a gente agora vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem Na Mira da Verdade com o professor Leandro Quadros e Tito Rocha.